Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 280, o livro de Ageu e Zacarias 1 e 2. Bora lá? Ageu 1. No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo afirma: Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte e tragam madeira. Construam a minha casa, para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Declara o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo o mais que a terra produz, bem como os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, e o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Então, Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor despertou o ânimo de Zorobabel, filho de Sealtiel e governador de Judá, de Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, e de todo o remanescente do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário. Ageu 2. No 21º dia do sétimo mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e ao restante do povo: Quem de vocês viu esta casa no seu primeiro esplendor? Comparado a ela, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem, ó povo da terra, declara o Senhor. Ao trabalho, pois eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo, farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações. Eles virão para o desejado de todas as nações, e encherei este templo, de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. No 24º dia do nono mês, no segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei: Se alguém levar carne consagrada na borda das suas vestes e com eles tocar em pão ou em algo cozido,
ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: Não. Em seguida, Ageu perguntou: Se alguém ficar impuro por tocar em cadáver e, depois, tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então Ageu replicou: Declara o Senhor: Assim é este povo e esta nação diante de mim. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao lagar para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com pragas, fungos e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, o 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas, de hoje em diante, abençoarei vocês. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, o governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo, Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Zacarias 1. No 8º mês do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo que assim diz o Senhor dos Exércitos: Voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Deixem os seus caminhos e as suas más obras. Eles, porém, não me ouviram nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão, agora, os seus antepassados? E os profetas, acaso eles vivem para sempre? Mas as minhas palavras e os meus estatutos, que ordenei aos profetas, os meus servos, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: O Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e as nossas práticas mereciam, conforme prometeu. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sebate, no segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão. Eis que apareceu na minha frente um homem montado em um cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas em um desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei: Quem são estes, meu senhor? O anjo que falava comigo respondeu: Eu mostrarei a você quem são. O homem que estava entre as murtas explicou: São aqueles que o Senhor enviou para percorrer toda a terra. Eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: Percorremos a terra e encontramos o mundo inteiro tranquilo e em paz. Então o anjo do Senhor respondeu: Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, com as quais estás indignado há 70 anos? Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E o anjo me disse: Proclame:
Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras. Porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas agravavam o mal. Por isso, assim diz o Senhor: Estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A linha de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Proclame ainda: Assim diz o Senhor dos Exércitos: As minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres. Então perguntei ao anjo que falava comigo: O que é isso? Ele me disse: Esses chifres são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois, o Senhor mostrou-me 4 artesãos. Eu perguntei: O que eles vêm fazer? Ele respondeu: Estes chifres são os poderes que dispersaram Judá a ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e derrubar os poderes das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. Zacarias 2. Olhei, em seguida, e vi um homem com uma corda de medir na mão. Perguntei-lhe: Aonde você vai? Ele me respondeu: Vou medir Jerusalém, para saber a sua largura e o seu comprimento. Então o anjo que falava comigo retirou-se, e outro anjo foi ao seu encontro. E lhe disse: Corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor. E dentro dela serei a sua glória. Atenção, atenção! Fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalhei aos 4 ventos do céu, declara o Senhor. Atenção, ó Sião! Escapem, vocês que vivem na filha da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo aquele que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele. Certamente levantarei a minha mão contra as nações, de forma que serão um espólio para os seus servos. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Cante e alegre-se, ó filha de Sião, porque estou chegando e habitarei em seu meio, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão o meu povo. Então habitarei no seu meio e você saberá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. O Senhor herdará Judá como sua propriedade na Terra Santa e escolherá de novo Jerusalém. Aquiete-se toda a humanidade diante do Senhor, porque ele se levantou de sua santa habitação. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia, de mais um livro ali, do livro de Ageu. Eu vou deixar o resuminho como eu sempre faço aqui para vocês no card e na descrição. Iniciamos também o livro de Zacarias, né? Eu espero ver vocês aqui amanhã novamente e que Deus abençoe a cada um de vocês.